Olá, como é que estão? Sou a professora Inês Paulino. Mais uma vez, vamos começar a nossa aula de estudo do meio. Estão sentados? Sim. Com as distâncias? Ok. Lavaram bem as mãos? Sim? Ótimo. Lembram-se do desafio da última aula? Sim. E era o quê? Ok. Olharmos pela janela ou irmos ao nosso quintal e vermos uma planta. Escolher a folha dessa planta e tentar descobrir qual é o tipo de... a forma da folha, como aprendemos na última aula. Então, eu tenho aqui para vos mostrar aquela que eu fiz. Eu tenho no meu jardim um medronheiro, como eu vos mostrei na última aula, e eu acho que ele tem a forma de lança. E foi assim este desafio. Depois vocês, quando tiverem os vossos desafios feitos, enviem-me, está bem? Que é para nós vermos. Ora, nós, na aula anterior, eu ouvi alguém falar que as plantas obtinham a água através das raízes. Muito bem. Mas será que é só a água ou tem mais qualquer coisinha? É o quê? Ah, muito bem, os sais minerais e os nutrientes, que são compostos químicos que existem no solo e elas absorvem tudo. Para absorver, alguns de vocês disseram que eram as raízes. E muito bem. Existem estas raízes todas. Não se preocupem com os nomes, ok? Nós vamos olhar só para dois tipos, que são as raízes aprumadas e as raízes fasciculadas. Outros dois nomes novos. Não se preocupem. Eu vou já ajudar-vos a vocês ficarem com os dois nomes, os dois conceitos na cabeça. Então vamos lá. Que planta é esta? Alguém reconhece? Sim, é o morangueiro. E o morangueiro, se vocês olharem para a raiz dele, para aquela imagem com a planta verdadeira e não com o desenho, vocês reparam que a raiz parece o quê? Olhem lá bem. Quando nós de manhã acordamos, principalmente quem tem o cabelo comprido, acorda, como é que está o nosso cabelo? Está penteadinho? Está aprumado? Não, está despenteado. E, portanto, este tipo de raízes, que são as raízes fasciculadas, é como se tivessem umas raízes todas despenteadas. Imaginem quando vocês de manhã acordam, se tiverem o cabelo muito comprido, está tudo revoluço, está tudo despenteado. É uma raiz fasciculada, só que o vosso cabelo não é raiz, está bem? Não é. Mas imaginem nas plantas. É aqui como o morangueiro, ok? Este é o primeiro tipo de raiz. Raízes fasciculadas têm um feixe de raiz, ou seja, saem as raízes, mas elas estão o quê? Estão assim, não estão muito organizadas. Depois temos estas amigas aqui. O que é isto? Alguém sabe me dizer? Ah, é a cenoura. Muito bem. Então, mas a cenoura... Vocês sabiam que a cenoura nasce debaixo de terra? A sério? Não sabiam? Ficam a saber. Então, se olharmos para ela... Mas espera, e agora fiquei confusa. Então, mas nós comemos raízes? Eu como cenoura, faz bem, tem nutrientes. Mas nós comemos raízes? Será que a cenoura é uma raiz? Vamos descobrir? Vamos lá, o que é que vai sair daqui? São aquelas todas aprumadinhas. Ou seja, imaginem o nosso cabelo depois de nós pentearmos. Todo ajeitadinho, todo aprumadinho, todo arranjado. Ou seja... é uma raiz que está ali toda direitinha, sem partes para um lado e para o outro. São as raízes aprumadas. Têm uma raiz principal, não têm várias raízes. Claro que se vocês olharem com atenção para a imagem das cenouras, deixem-me ver se eu tenho aqui... Exato, vamos tirar isto daqui. Se olharem com atenção, vocês vão verificar, eu vou-me aqui aproximar, que tem uns fios, assim, fininhos, a sair delas. E quem tiver a oportunidade, for aos mercados locais, os senhores vendem as cenouras mesmo assim, ainda não foram limpas nem nada, como nos supermercados, e nós ainda conseguimos ver aquelas pequenas raizinhas. Mas são só raízes ali secundárias. A principal é aquela aprumada, a cenoura, ok? Portanto, raiz fasciculada é aquela toda despenteada, com várias raízes. A raiz aprumada é aquela toda muito bem arranjadinha, como a cenoura. Até aqui foi complicado? Não? Vou-vos mostrar aqui, outra vez na minha mesa. Hoje também tenho cá a mesa. E vocês podem ver aqui
esta planta, que eu gosto muito, que existe na Arrábida, que é o fel da terra. E se vocês olharem para a raiz dela, aqui, ela será uma raiz como a cenoura ou uma raiz como o morangueiro? O que é que vocês acham? Olhem, vou deixar esta tarefa para casa. O que é que vocês acham? Depois digam-me qualquer coisa. Qual é que será o tipo de raiz do fel da terra? Será aprumada ou será fasciculada? Por aqui. Vamos continuar então. Ora, e depois as raízes, vocês viram no início que estava ali imensos desenhos de raízes. E estas são dois tipos de raízes diferentes. Ou seja, para vocês a raiz está onde? Debaixo de terra, não é? E a raiz serve para quê nas plantas? Para? Ok, para obter água, certo? Mas para mais o quê? Muito bem, para agarrar a planta, senão a planta, coitada, caía para o lado. E não pode ser, não é? Ela quer estar ali bem. Mas há plantas que, para além de terem a raiz principal, têm estas raízes que aqui estão, que em vez de virem da terra, ou seja, de baixo para cima, vêm de cima para baixo. Chamam-se raízes aéreas. Porquê é que esta planta tem isto? Isto é uma figueira da Austrália. E no sítio, ou seja, na floresta desta figueira, no habitat natural, há muitas plantas. E ela, para ganhar o seu espaço, ela lança pequenas raízes para um lado, para o outro e para ocupar o espaço todo, passado algum tempo. Claro que não é de um dia para o outro, está bem? São muitos anos. Aquele caulo, aquele tronco que ali está, tem muitos anos, mais de 100 anos, está bem? Pronto. Depois, temos outra árvore, que é o cipreste dos pântanos, que eu adoro, que tem estas estruturas aqui. Eu vou-me aproximar da imagem, estão a ver aqui? O que é que vos parece que isto é? É o quê? Bonecos. Realmente parece, olhando assim. Mas é uma parte da planta, é a raiz. Ou seja, os pântanos, como é que são os pântanos? Tem muita água, tem pouca água? Boa, tem muita água, são sítios úmidos. Então, se uma planta, imagina uma árvore grande, enorme, tiver as suas raízes dentro de água e não for uma planta aquática, se calhar a raiz apodrecia e a planta vivia. Acham que a planta quer isso? Não. Então, o que é que ela desenvolveu? Ela desenvolveu estas estruturas. Imaginem que isto estaria cheio de água até aqui, não é? E a raiz estava debaixo d'água. Ela desenvolveu estas estruturas que se chamam pneumatóforos, outra palavra, pneumatóforos, que são partes da raiz que vêm à superfície para quê? O que é que vocês acham? Boa. Para respirar. Não é bem respirar, mas é para fazer... Acaba por ser uma respiração, mas não aquela respiração normal, para fazer as trocas gasosas para não apodrecer debaixo de água. Portanto, as plantas têm adaptações ao habitat, ou seja, ao sítio onde elas vivem. Tal como o cato. Lembram-se do cato do camelo? Tinha aquela... Pois, é a mesma coisa. Ora, a figueira da Austrália, e aqui estão os ciprestes dos pântanos com os pneumatóforos. Portanto, para sistematizar, as plantas podem ter raízes aquáticas, em que a raiz consegue viver na água, não precisa de deitar cá para fora os tais pneumatóforos, não precisa. Como, por exemplo, os nenúfares, têm a raiz aquática. Depois, podem ser raízes subterrâneas, como a maior parte das plantas que vocês conhecem. E depois, podem ter, então, as tais aéreas, como vimos na figueira australiana, está bem? A raiz é, assim, a parte da planta que fixa a planta à terra, se não for uma planta aquática e aérea, como é óbvio, e absorve a água e minerais, ok? Querem registar? Podem registar, eu espero um bocadinho. Vamos lá. Aquáticas, subterrâneas e aéreas. É os 3 tipos de meios onde se podem desenvolver as raízes das plantas. Ok? Está? Muito bem. Posso continuar? Dão licença? Vamos lá. Ora, então nós falamos aqui já das raízes, das folhas, das raízes. Falta-nos falar... Então, o que é que une as folhas à raiz? O caule, exatamente. Que é aquela parte que, no morangueiro, que é uma planta pequena, é uma herbácea,
chama caule porque é fininho, é pequenino. Se for numa árvore, nós chamamos ao caule tronco. Ok? E para que é que servirá o caule? Eu não sei. Mas olha, para sabermos, acho que vamos fazer uma viagem. Querem viajar comigo? Não se assustem, está bem? Vamos lá, estão prontos? Não é preciso sair do sofá, calma. Não, deixem-se estar aí. Não podemos ir para a rua. Portanto, vamos viajar sentadinhos no sofá. Vamos ver este vídeo. Vê se vocês sabem onde é que nós estamos a ir. Que partes será estas da planta? Estamos debaixo de terra. As raízes, será? E que tipo de raiz será? Vamos lá, então. O tronco. Esta planta é uma sequoia. Onde é que nós iremos? Estamos no tronco, certo? Ok. Ai, agora onde é que nós vamos? Ai. Vamos entrar. Entramos dentro do tronco. Olhem o interior de um tronco de uma árvore. Boa, estão aí a dizer que é madeira, certo? Oi, agora já entramos ali, já entramos nos vasos condutores da planta, ou seja, que é por onde vai o quê? O que é isto que está a entrar? Azul? O que é que normalmente nós desenhamos de azul? A água. E os nutrientes que vão ali misturar. E é na grande viagem, quer dizer que esta planta era bem alta. Eu acho que nós já estamos nas folhas, isto é tudo verde. E aqueles buraquinhos... saímos já das folhas. E estamos a ir para a atmosfera. Gostaram desta viagem? Então, nós éramos água, entramos pelas raízes, fomos do tronco, que é um caule, fomos até onde? Até às folhas. Pois é. E viram aqueles buraquinhos na folha? Existem, não têm aquele tamanho, claro, é assim, microscópicos, só conseguimos ver com microscópios que existem nas universidades, aqueles bem grandes e potentes, que é por onde sai o quê? Onde sai o oxigênio, por onde a planta transpira, porque as plantas também transpiram, e por onde entra o dióxido de carbono e o oxigênio quando elas querem respirar. Portanto, vimos isso tudo. Uau, que viagem! Ora, muito bem. Então, aqui é um esquema daquilo que nós estivemos a fazer na nossa viagem. Fomos desde as raízes até lá acima. Está bem? E, não é nada disto ainda. Agora, eu tenho ali uma coisa para vos mostrar. Outra coisa. Que um dia destes eu estava lá em casa e ia fazer batatas fritas. Que não é muito saudável, mas apeteceu. E então, o que é que aconteceu? As minhas batatas estavam assim. Vou pôr aqui para vocês verem melhor. O que é que vocês acham que está a acontecer à batata já agora? O que é que serão estas estruturas que estão a sair aqui? O que é que vos parece que são? O que é que vocês parece que são aí em casa? Mas já agora, a batata será que parte da planta? É um fruto? Será um fruto a batata? Não sei, a batata... Normalmente as batatas nascem de onde? Da terra? Cá embaixo de terra? Ou estão assim penduradas em árvores? Pois, eu acho que elas nascem da terra. Mas serão raízes? Ou serão caules? Pois é. Isto que vocês estão a ver aqui são o resto da batateira da planta a sair. A batata é um caule, é um tubérculo, que tem lá dentro todas as substâncias de reserva, tal como o cato, lembram-se? O cato tinha o caule cheio de substâncias, substâncias de reserva, nutrientes, água e por aí fora. A batata também tem. E quando a batata começa a desenvolver-se, começa a nascer o resto da batateira. Aqui são as folhas e vão sair. Depois vão criar aqui por baixo, vão sair as raízes. E se nós quiséssemos, podíamos plantar novamente e tínhamos uma batateira. Ok, muito bem. Já vimos muitos tipos de caules, já sabemos para que é que o caule serve, mas agora nós também temos falado muito em frutos, não é? E como é que aparece o fruto numa planta? O que é que vocês acham? Ok, sim, já ali uma flor com um abelhão, é verdade. Mas como é que aparece o fruto?
Por exemplo, os morangos. Como é que eles aparecem? Como é que será? Sabem? Ok, então vamos descobrir. Então vamos lá. Ora, isto é uma planta, que é o hibisco, e aqui é a flor. A flor é a parte reprodutora da planta. E o que é que acontece? Aqui temos as pétalas, depois temos os estames, que são aquelas partes amarelas, que se nós colocarmos lá o dedo, ficamos com o dedo amarelo. Porquê? Porque está cheio de pólen. E os estames são a parte masculina da planta. Depois temos o estigma lá em cima. Lembram-se no pinheiro? Não tem o mesmo nome, porque o pinheiro não tem flor, mas era a parte feminina. E o estigma, é a parte feminina. E o que é que acontece? Normalmente nas plantas, depois de vir a flor, surge o fruto. E esse fruto não surge sem a ajuda de uns seres vivos que nós já vimos, muito importante, que são o quê? Ok? Nós, ok? Em laboratório nós conseguimos também ajudar as plantas, é verdade, mas quem é que será? Já estudámos numa aula. Os insetos, muito bem. E aqui eu tenho um esquema para vos explicar como é que os insetos fazem. Imaginem, as plantas têm cores e formas para atrair o inseto. E às vezes até têm risquinhas para os insetos saberem onde é que têm que aterrar para entrarem diretamente para a base da flor, que é esta parte aqui. Não sei se vocês estão a ver, esta parte aqui em baixo, onde a flor produz um sumo cheio de açúcar, que é o néctar. Lembram-se do néctar das borboletas que vimos nas outras aulas da semana passada? Portanto, para o inseto que vem guloso para se alimentar e para beber o néctar, ele, para chegar aqui ao fundo, tem que passar por isto tudo. Ao passar pelos estames e pelo estigma, vai ficar, os estames estão cheios de pólen, ele vai ficar todo cheio de pólen. Mas depois comeu, ficou cheio de pólen, mas continua com fome. Porque, por exemplo, as abelhas precisam de ir a muitas flores para comerem muito néctar. Então, depois ele come ali naquela planta, tudo bem. Depois tem que ir a outra, vai a outra flor e vai o quê? Ao chegar lá, ele está cheio de pólen, vai deitar o pólen na parte feminina. E então dá-se a reprodução. E este processo dos insetos levarem o pólen de um lado para o outro chama-se polinização. Não se preocupem com isto não, mas ficam a saber. E assim surge, passado algum tempo, uma semente. As pétalas caem, os estames caem e na base da flor nasce a semente. Ok? E aqui, para vos mostrar outra vez o morangueiro, este morangueiro tem as três partes. Tem o fruto, que é o morango que nós comemos, tem ali o fruto a produzir ainda, estão a ver que ainda é amarelo, não é vermelhinho, quer dizer que está a crescer ainda, as pétalas do morangueiro caíram há pouco tempo. Se virem cá embaixo, naquele que ainda tem as pétalas, ele já não tem bem as pétalas todas. Porquê? Porque já se está a desenvolver as sementes. E sem estes nossos amigos, que são os polinizadores, que podem ser realmente os insetos, como as abelhas, as vespas, alguns besouros e as borboletas, no mundo todo e em Portugal também podem ser até mamíferos, pássaros, e que fazem este processo de planta em planta. E sem eles nós não tínhamos toda a diversidade de alimentos que temos hoje, frutas, legumes e por aí fora, está bem? E sem eles, ou seja, lá está as tais atitudes erradas que nós temos no nosso planeta, como a poluição, que leva às alterações climáticas, as tais espécies invasoras, lembram-se? Nos camelos, as espécies invasoras e o que é que poderiam fazer, têm influência em tudo isto. E depois temos as tais consequências para o nosso planeta e para nós. Mas sabemos isto tudo. E chegamos à semente. Eu vou-vos mostrar aqui algumas sementes que eu trouxe aqui. Este não é necessário. Aqui vocês, deixem-me ver se eu tenho aqui alguma semente. Não, aqui tenho o fel da terra que tem as flores ainda, que vocês podem ver. Aqui estas partes amarelas são os estames. Depois tenho aqui esta planta que é muito gira, que é a chamada erva prata, em que as pétalas são transparentes. É muito giro. Vejam lá se conseguem perceber. Pronto.
mas aqui por acaso não tem nenhuma semente. No medronheiro tem o fruto, não é? Que vocês já viram há pouco. Por aqui, estas folhas de herbário têm que ser mexidas com muito cuidado, que estas plantas são muito antigas. Estão a ver? Aqui é o fruto. A semente vem então depois, ou seja, esperem. Então, agora baralhei-me. Temos a flor, ok? Depois vem o fruto. Então, e onde é que está a semente? Está onde? Boa! Está dentro do fruto. Mas todas as plantas terão um fruto assim bonito, cor-de-rosa, carnudo, como a maçã ou como um pêssego, será? Será que todas as plantas... Não, não é? Pois é. Cada planta tem o seu tipo de fruto, o seu tipo de semente. Vou-vos mostrar aqui aqui neste frasco, que possivelmente vocês já viram. Normalmente há nos jardins, nas cidades ou nas vilas. Vou pôr aqui na mesa para vocês verem. Vão ver? Estes são de jacarandá, que é uma planta que é brasileira, mas que se dá muito bem aqui nos nossos jardins. E aqui dentro, agora deixem-me só ver se eu tenho aqui alguma que tenha caído. Tenho. Não, não tenho. Mas cá dentro, eu vou abrir aqui uma para vocês verem. Preciso fazer muita força. Ora, para vocês verem, cá dentro estariam as sementes. Conseguem ver aí em casa? Ou seja, isto está fechado. Normalmente, quando se forma, não está aberto e está fechado. Quando fica maduro, ou seja, as sementes já estão prontas para sair, ele abre e as sementes caem. Então, por que é que será que a planta tem que libertar as sementes para deixá-las cair e não fica com elas? O que é que vocês acham? Boa, é para crescer novas plantas, não é? Porque sem as sementes não vão crescer novas plantas. Claro que depois há plantas que têm os frutos como ali o jacarandá, depois há aquelas que têm como o morango, mas são situações diferentes e são plantas diferentes. Cada planta, cada espécie tem um tipo de semente diferente, de fruto, de flor, de folha, de raiz e de caule. Todas estas diferenças têm a ver com o sítio onde elas vivem. O que é que vocês acham? Uma planta que vive num sítio... Lembram-se do cato, não é? Ele tinha folhas grandes e... Não, não é? Tinha que ter pequeninas para quê? Porque senão estava sempre a perder água. E a planta não quer perder água num sítio onde não há água. Portanto, as plantas pensam nisto tudo. Agora, vou-vos mostrar aqui, na semente, vou-vos mostrar um vídeo. Pode ser? Então vamos lá. E agora vou-vos mostrar outro. Aqui também. Ora, então, estes vídeos que nós vimos agora... Deixa-me só ver aqui. Estas imagens e estes vídeos que nós vimos, vocês acham que isto é assim tão rápido na natureza? Não, não é? Demora um certo tempo. Possivelmente vocês já fizeram na vossa escola alguma experiência com o crescimento de um feijão e vocês viram que demora um certo tempo isto acontecer. Claro que os senhores que fizeram o vídeo aceleraram um bocadinho. Ora, então antes de continuarmos... vamos fazer aqui um exercício, pode ser? Então vá. Então, temos ali o nabo, ok? E temos ali o quê? Que é aquela, ao lado do nabo será o quê? Oi, espera, agora apareceu-me ali o tomate. Não. Portanto, a seguir ao nabo temos as... quê? As cenouras. E ali temos o tomate cá embaixo.
I. Ah, isto está tudo trocado, esperem lá. Eu não gosto disto assim. Isto trocou-se tudo. Vamos lá. Vê se assim já funciona melhor. Portanto, temos ali a raiz, o nabo também é uma raiz. Quando vocês forem às compras com a mãe, vão de reparar que do nabo saem assim umas folhas, que é o resto da planta. Depois temos a cenoura, muito bem. Vamos lá ver. Depois ali temos a nossa amiga batata e os espargos. Que parte da planta é que será? Boa, será um caule. Depois temos a alface e a nabiça, que parte da planta será? Boa, uma folha. Temos a alcachofra e ali a couve-flor. Que parte da planta será? Couve-flor, flor. Depois temos o tomate e ao lado está o quê? O morango. E temos que parte da planta? O fruto. Pois o tomate é um fruto. Nós é que às vezes chamamos de legume. Depois temos o feijão e a ervilha, que são sementes, porque se nós colocarmos eles em terra, elas germinam. Ora, então agora a nossa aula está quase a terminar. Vimos todo o nosso plano de aula, falámos sobre os diferentes tipos de raízes, de reprodução das plantas e a importância dos insetos para as plantas. Agora vou-vos deixar aqui o desafio. Olá, amigos! Eu sou a Gretel e vou lançar-vos um desafio. Conhecendo as raízes. E agora perguntam vocês o que tenho de fazer para resolver este desafio. Vamos plantar uma cenoura. Nham, nham. Quando fazemos sopa e usamos cenouras, por vezes deitamos para o lixo uma parte importante da planta. A cenoura é uma raiz e a parte de cima é capaz de regenerar e dar origem a uma nova planta. É muito interessante. Então, o que devíamos fazer? Após fazermos a nossa sopa, guardamos o topo da cenoura, como podes ver nesta imagem. A seguir, colocam o topo da cenoura na tampa de um frasco ou de um prato. Depois, deves preencher com água até a meio do topo da cenoura. Não te esqueças de colocar à janela a tampa com o topo da cenoura numa zona com sol no interior da tua casa. Se tudo correr bem, passado algum tempo, verás a planta a nascer. Quando vires na cenoura raízes na base e as folhas já estiverem altas, podes colocá-la num vaso. Diverte-te e experimenta. E não te esqueças de partilhar o que fizeste. Exatamente. Então a nossa aula terminou. Até para a semana.